Bom, pessoal, dando continuidade às nossas aulas, a gente vai começar falando hoje só um minuto, sobre direito penal, tá? Então, a aula 31 fala sobre direito penal. Olha só, para alguns, o direito penal, ele é a última cartada, né? É a última estrutura do direito, né? É como se fosse, se você não resolveu nos outros direitos, como por exemplo no direito administrativo, se você não resolveu, por exemplo, no direito civil, no direito do consumidor, nessas ações que são resolvidas principalmente por acordos, né, entre as partes, então a última seara seria o direito penal, porque se trata de crimes, né? Então, normalmente, a maioria das soluções, elas não são estabelecidas através de crimes, mas são através de contravenções, no máximo uma contravenção, no máximo uma resolução dentro dos direitos civis, né? De contratos, de empresas, da questão administrativa, né? Da questão do próprio direito civil. Se eu vou com um carro aqui e eu derrubo o seu muro, por exemplo, né? Isso pode ser resolvido lá no direito civil, sem necessariamente ir para o direito penal. Claro que, se isso provocar um crime, como por exemplo, matar alguém, né? Então, vai para o direito penal também. Mas a maioria das relações jurídicas, né, elas se resolvem no plano, né, de outros direitos, que não o direito penal. Mas o direito penal, né, é do direito público, é um ramo do direito público, tá? Ele define as infrações penais e estabelece suas penas. Então, matar alguém, né? Pena de reclusão de, sei lá, de 15 a 30 anos, algo assim, né? Então, ele define o que é crime e quais são suas penas, tá? As normas brasileiras, elas dividem essas infrações penais em crimes e contravenções. Nós vamos ver daqui a pouco a diferença, tá? As normas penais em branco são normas que exigem uma complementação. É o que a gente vai ver agora há pouco, ó, norma penal em branco. E assedado por outras normas, né? A interpretação autêntica é a única obrigatória no direito penal. Nós também vamos falar sobre cada um desses pontos. Interpretação autêntica. E a diferença entre analogia e interpretação analógica. Então, todos esses pontos a gente vai explorar agora, tá? Então, o que seria a norma penal em branco? A norma penal em branco é quando você cria, estabelece uma sanção, mas precisa de complementar. E muitas vezes a própria lei complementa, tá? No próprio artigo, o artigo diz o que é crime, por exemplo, e lá no outro artigo, lá na frente, ele vem dizendo qual seria, por exemplo, a sua sanção, né? Mas isso pode acontecer também em leis, em normas diferentes. Por exemplo, uma norma estabelece o que é crime e outra norma estabelece como é que se regulamenta, quais são, como que podem ser estabelecidas, por exemplo, as penas, né? Ou a resolução de um conflito, né? É, então, é, para vocês verem, as normas penal em branco, elas podem ser próprias ou impróprias, né? Próprias quando o próprio a própria norma, ela complementa, como eu disse para vocês. Ela diz o que é crime e depois diria como faz um tratamento sobre aquele crime, né? A imprópria, né? A imprópria seria quando, eh, por exemplo, duas normas, né? Elas podem estabelecer, elas podem complementar, né? a, a- o tipo de crime, né? Então, por exemplo, o complemento é oriundo da mesma espécie normativa, né? Que é editou.
aquela que necessita de complemento. Então, você cria uma lei e outra lei da mesma espécie, né, pode estabelecer. Ou uma lei cria uma norma e outra norma que poderia ser, por exemplo, uma portaria, né, uma portaria, ela estabeleceria, por exemplo, o seu complemento. Quando isso acontece, aí a gente vem para o conceito de univitalina e bivitalina. Univitalina é quando a própria lei ela estabelece a norma e o seu complemento. E a bivitalina é quando tem duas normas diferentes, né? Por exemplo, esse exemplo que eu dei. O Código Penal pode estabelecer alguns crimes, ou o que são drogas, por exemplo, e a Anvisa, né, tratar desse tema. Então, inclusive, eu trago aqui os exemplos, ó. Os crimes tipificados na lei de drogas. Então, a lei de drogas diz o que é drogas, mas há um complemento na portaria 344 da Anvisa, ó, né? Então, seriam, por exemplo, uma norma imprópria bivitalina, né? Porque são normas diferentes. Ou, por exemplo, o emprego, o crime de emprego irregular das verbas ou rendas públicas. E o próprio Código Penal fala sobre isso, né? O Código Penal ele trata sobre o que seriam o que é emprego irregular. Mas existe o seu complemento na Lei de Diretrizes Orçamentárias, ó, né? Então são duas leis diferentes, né? Então esses são tipos de normas penal em branco. Bom, outro assunto que a gente falou agora há pouco é que a interpretação é autêntica, né? Lembrando das aulas lá no início do curso de Direito, falei para vocês sobre interpretação das normas. Existem várias. Eu vou só relembrar para vocês aqui. A gente trouxe na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. E existem vários tipos de como classificar essa interpretação, certo? Por exemplo, quanto ao meio de se interpretar, só relembrando para vocês, você já tem esse material. Mas só relembrando, quanto ao meio de se interpretar, interpretação gramatical, né, que é a análise linguística do texto, interpretação lógica, que vem de silogismos, de dedução, interpretação ontológica, né, busca a razão da lei, histórica, né, quando se preocupa com a época de criação da lei, e sistemática, né, quando compara a lei, né, o texto atual, com o texto de leis anteriores. Ou seja, você faz comparações entre normas. Quando você vai para a interpretação, a extensão da interpretação, ela pode ser declarativa, ou seja, no exato termo da lei. O que é que a lei está dizendo, né? Ela pode ser restritiva ou extensiva. Restritiva, pessoal, é quando a lei diz pouco, né? Quando o legislador diz pouco, né? Mas ele queria dizer mais, ele queria ampliar isso. Interpretação extensiva é quando o legislador disse muito e ele queria dizer pouco. Ao contrário. Vamos ver exemplos para você ver daqui a pouco. Mas o que eu quero chamar a atenção é a história da interpretação autêntica, né, que a gente falou agora há pouco. A interpretação autêntica que o direito penal ele exige é feita pelo próprio legislador. Então, quando você vai tentar interpretar o que é que a lei diz, você leva em consideração ao que o pensamento do legislador, o que é que o legislador queria. O legislador aqui seria os deputados federais que criaram a lei, né? Que votaram a lei. Qual era a intenção dessa lei, né? Então, é o pensamento do legislador, ok? Interpretação doutrinária é seguida por alguns estudiosos, né? Então, tem um estudioso que fala sobre esse assunto de uma forma, tem outro estudioso que fala dessa forma. Então, isso é uma interpretação doutrinária. Ou pode ser uma interpretação jurisprudencial, ou seja, quando é uma interpretação dada pelo juiz, né? Pelas cortes, né? Pelos tribunais. Então, é uma interpretação diferente.
Mas a do direito penal, como nós vimos, é a interpretação autêntica, tá? Autêntica. Ela tenta seguir o texto da lei, tá? Muito bem. Falando em interpretação extensiva e interpretação restritiva, eu posso trazer um exemplo para vocês aqui. Por exemplo, uma interpretação restritiva seria quando você quer alcançar menos do que a lei disse. Um exemplo prático, só para vocês entenderem, é que são, por exemplo, quando você diz assim, ó, é proibida, né, a entrada de animais. Então, você tem que buscar qual é o fim, né? Qual é o fim dessa norma. É proibida a entrada de animais. Então, o fim é evitar que, por exemplo, animais sujem o ambiente, que traga algum cheiro, que traga, sei lá, que faça xixi no ambiente, que morda alguém, que, sei lá, derrube uma mesa, uma cadeira, vidro, essas coisas. Então, o fim disso, né, na verdade, é evitar, né, constrangimentos. Mas quando você, por exemplo, fala sobre peixes ornamentais, ó, peixes ornamentais, quer dizer que eu não posso levar um peixe ornamental para um restaurante, né? Então, a lei disse muito, mas às vezes você tem que interpretar de forma mais específica, né? Não, mas isso não, né? Então, peixe ornamental não, né? Quando a gente vai lá para o Código Penal, falando sobre inimputabilidade, né? A gente vê dois artigos que mostram bem sobre isso, né? Por exemplo, o caso da embriaguez, né? A embriaguez, o artigo 28, ele diz que não se leva em consideração, vamos ver aqui o que é que diz o artigo, ó, não exclui a imputabilidade, ou seja, você vai responder pelas, pelas suas ações se você tiver com forte emoção ou paixão e embriagado. Embriaguez não exclui a imputabilidade. Só que aí, né? Só que aí a interpretação ela tem que ser mais restritiva, né? Porque a embriaguez que ele fala aqui é a voluntária, a culposa, né? Então, desculpe, vou achar para vocês aqui. A voluntária, a culposa, né? Pelo álcool, substâncias de efeitos análogos. Mas, quando você tem, por exemplo, acontece isso, né? No caso de embriaguez, mas de alguém que reiteradamente, né, utiliza, por exemplo, o álcool, né? E ele é inimputável. Então você não vai utilizar o artigo 28. Você vai utilizar o artigo 26, ó. É isento de pena o agente que por doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado, ao tempo da ação são capaz de entender o caráter ilícito do fato, certo? Ou de determinados atos, tá? Então, isso aqui, pessoal, entra naquela situação do embriagado, né? Mas do embriagado patológico, né? Então, o embriagado patológico, aquele cara que vive bêbado o dia todo, que não tem condições, ele é considerado nessa situação como se fosse um retardado, uma pessoa que não tem o discernimento completo de suas ações. Então, a lei aqui, a interpretação deveria ser restritiva. A lei disse mais do que gostaria de dizer. O contrário, tá? Também acontece. Uma interpretação, ela deveria ser extensiva. Por exemplo, o artigo 235 do Código Penal Brasileiro fala sobre bigamia, né? Bigamia. Então, você não pode casar-se com duas pessoas. Mas quando você vai interpretar, você não poderia, por exemplo, chegar e dizer, olha, não, eu não sou casado com duas pessoas, sou casado com três. Bom, a lei, quando a lei, você vai interpretar a lei, ele diz bigamia, mas ele quer dizer, não pode casar com três, nem com quatro, nem com cinco, nem com seis, tá?
Então, a poligamia também, nesse caso, é considerado crime. Então, a interpretação, nesse caso, seria uma interpretação extensiva, tá? Ok? Então, essa é a diferença básica entre interpretação restritiva e interpretação extensiva. Muito bem, o que mais a gente falou? Interpretação extensiva a gente falou, mas não falamos de interpretação analógica e analogia. Então, a sua diferenciação, a diferenciação básica, pessoal, é o seguinte: é que a analogia, ó, essa primeira aqui, ó, eu estou passando a seta, deixa eu ver se eu estou passando a seta ou não. Ó, agora sim. A interpretação analógica ou analogia, ou a analogia é diferente de interpretação analógica. Qual é a diferença então? A analogia, pessoal, ela é o seguinte: quando o legislador ele se depara, o legislador não, o julgador, o juiz, né, no caso, se depara com uma situação em que ele tem que tomar uma decisão e não existe, né, precedente, não existe lei, né, que determine aquele fato. Isso acontecia muito, por exemplo, de roubo através, por exemplo, da internet, há alguns anos atrás. Hoje já existe uma legislação específica, mas antes não existia. Mas era roubo. Então, o juiz ele não pode se furtar de tomar decisões, ele tem que decidir. Então, você tem que integrar a norma, você tem que, de alguma forma, resolver aquele problema. Tá? Então, ele vai integrar a norma por analogia. Bom, se roubo, né, dá a pena de 8 a 10 a 15 anos, por exemplo, e essa pessoa roubou, mesmo que tenha sido na internet, porque não existia lei na época, então ele vai fazer analogia, vai fazer uma comparação, tá? Uma comparação. Então eu vou colocar essa pessoa, né, dizer a ele que ele cometeu o crime de roubo, tá? De roubo. Então eu vou colocar lá, ó, é roubo. E você vai pagar, você vai ter que cumprir essa pena. Porque isso é analogia. Interpretação analógica é diferente, tá? Interpretação analógica, ele vai para aquele conceito de extensão, tá? De extensão. Por exemplo, quando você comete um crime e a própria lei diz é, é, coisas semelhantes, ou ações semelhantes, ou fatos semelhantes, tá? Isso acontece, a gente já vê diretamente, quando a gente vai ver, por exemplo, o que acontece, deixa eu mostrar aqui para vocês, no artigo 121, vou mostrar aqui para vocês, só um minuto, tá? Ó, no artigo 71, deixa eu ver o artigo aqui, artigo 71, 121, artigo 71, ó, então vamos lá. No artigo 71, acompanhe comigo aqui, ó. Artigo 71 do Código Penal, tá? Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie, pelas condições de tempo, lugar, maneira e execução e outros semelhantes, ó, outras semelhantes, tá vendo? Ó? Então, algo que for muito parecido com isso é uma interpretação analógica, tá? Não é analogia, é interpretação analógica. Então, você traz a ideia, né? A ideia que a gente viu agora há pouco, de como se fosse uma interpretação extensiva, estende para outras ações, ok? Muito bem. O artigo 121, ele também trata dessa forma, ó. Vamos ver aqui o artigo 121. Ó, matar alguém. O artigo 121 do Código Penal fala matar alguém. Se você for lá no parágrafo 2º, o homicídio é qualificado, ó, se o homicídio é cometido, tá? É cometido, inciso terceiro, ó, com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura, ou outro meio insidioso, ou outro meio.
Porque esse outro meio, ele não definiu o que é esse outro meio, mas ele vai estender, né? Algo parecido com veneno, algo parecido com explosivo, algo parecido com asfixia, algo parecido com tortura, né? Algum meio insidioso, enganoso, falcioso, tá? Ou cruel, né? Então, isso é interpretação da norma, interpretação analógica, tá? Que é diferente de analogia, ok? Espero que vocês tenham entendido. Depois vocês olham com mais calma e voltam aí. Bom, mas como eu falei de crimes, né? O que seria o crime? Quais são os elementos do crime? A gente diz normalmente que o crime é um fato típico e antijurídico. Fato típico e antijurídico. Típico por quê? Porque para que seja crime é necessário que você tenha cometido algo que está no rol dos crimes. Ah, quer dizer que se eu cometer alguma ação que não esteja no rol do Código Penal dizendo que é crime, não é crime. É verdade, tá? Então, existe uma formalidade. Claro, existe a materialidade, o fato típico material, né? O bem jurídico tutelado, por exemplo, a lesão ao bem jurídico. Mas existe a formalidade, está escrito, previsto, né? Por exemplo, matar alguém. Então, é uma previsão. Se você matar, já está previsto, tá? E antijurídico é aquilo que é contrário ao direito, né? É um ato ilegal. Então, o crime é um fato típico e antijurídico. Então, o fato típico, ele leva em consideração a conduta do agente, o resultado, o nexo, ou seja, a relação entre conduta e resultado, tem que ter essa relação, tá? E a tipicidade, ok? E a questão da antijuridicidade é tudo que é contrário à norma jurídica, né? Tudo que é contrário à norma jurídica, ok? Muito bem, nós vimos em outros momentos, que existem excludentes dessa antijuridicidade, que é a legítima defesa, a gente já viu em outros momentos. Mas é a legítima defesa, estado de necessidades, excesso regular de um direito, estrito dever de cumprimento legal, e assim sucessivamente. Ok? Bom, como eu disse para vocês, aqui no Brasil o sistema é binário: crime ou contravenção. Crime ou delito e contravenção. Então, são duas coisas separadas. Crime e delito é considerado a mesma coisa, e contravenção outra. Todos os dois são infrações penais. Então, infração penal, ela é crime ou delito ou contravenção. Então, qual a diferença dos dois? É que o crime é uma violação penal de um bem protegido por lei. A pena de reclusão e detenção, certo? São crimes mais caros para a sociedade, né? São crimes mais com maior potencial ofensivo, poderia dizer assim, né? A contravenção é o contrário, são crimes de menor potencial ofensivo, né? Menor importância sobre a visão do legislador, né? Então, o crime de, sei lá, roubar uma galinha seria menor do que um crime de matar alguém, né? Bem, também conhecida como crime anão, né? Então, crime anão são as contravenções. Bom, e a diferença entre os dois é o seguinte, ó. O crime ou delito, pessoal, a pena é de reclusão ou detenção e ou multa. Admite qualquer tipo de ação penal. Ou seja, existem aquelas ações em que precisa da representação da vítima, né? Então, eu preciso ir lá, formalizar, e outras que não precisam da minha formalização, como, por exemplo, o Ministério Público é que vai tomar de conta, né? Num crime, por exemplo, de homicídio, mesmo que eu não queira, né, entrar com essa ação, a sociedade tem que dar uma resposta à sociedade. Então, o Ministério Público deve dar prosseguimento ao processo, ok? Admite-se tentativa e é punível essa tentativa. A competência são dos juízes estaduais e federais. O limite da pena é de até 30 anos. Opa, 30 anos? Será?
Vamos ver um fato aqui, ó. A Lei 13.964 de 2019 modificou a redação do caput e do parágrafo 1º do artigo 75 do Código Penal para modificar o limite de 30 para 40 anos. Então, são 40 anos agora o limite, tá? O regime inicial pode ser aberto, semiaberto ou fechado. Aberto é aquele em que o condenado cumpre em casa, né? Cumpre na rua, sem ter que só ir na delegacia ou de alguma forma no sistema judiciário, comprovar que está na cidade, que não fugiu e tal. O semiaberto é aquele que ele passa o dia na rua trabalhando, né? E à noite dorme na penitenciária. E o fechado, em que você fica totalmente fechado e não sai até cumprir a pena. O crime, pessoal, ele também admite extraterritorialidade. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que, além dos limites do país, né, do nosso país, alguns crimes, o direito penal brasileiro pode alcançar esse crime lá fora. Crime contra os brasileiros, crime contra o presidente, crime, mesmo em outros países, o direito penal ele pode atingir, né, essas situações fora do país. Nós vimos isso também lá quando a gente estava vendo direito administrativo. Por outro lado, a contravenção é prisão simples e ou multa, né? O que é uma pena de prisão simples? Deve ser cumprida sem rigor penitenciário. Estabelecimento especial, seção especial de prisão comum, em regime semiaberto ou aberto. Ó, condenado à pena de prisão simples fica sempre separado dos condenados à pena de reclusão ou de detenção. Aí eu pergunto para vocês, como é o nosso sistema penitenciário? Pensem como é o nosso sistema penitenciário. Se isso é possível, tá? Se tem como você, em primeiro lugar, separar as pessoas, né? Os condenados de prisão mais são mais perigosos das pessoas com crime que cometeram contravenções penais. Olha se isso é possível, né? Veja se existe espaço, né, para separar os presos, as pessoas que foram presas, né, no Brasil. Então, pensem nisso. Admite apenas ação penal pública incondicionada, ou seja, não precisa de representação de ninguém. A pessoa cometeu um crime, então o Ministério Público tem a obrigação de levar a ação para frente, ok? Admite tentativa, mas nunca será punida. A competência exclui-se as contravenções, né, dos juizados especiais, e o limite da pena vai até 5 anos. Ó, né? A lei é a 3.688 de 41. Né? Preste atenção que essa lei ainda é vigente no país. E tem fatos interessantes, como, por exemplo, expressões, ó, multas. Nem a importância das multas ultrapassar 50 contos, falando ainda de réis, 50 contos de réis. Claro que isso tem que ser transformado, né? O papel, por exemplo, do economista seria transformar. Como seria contos de réis para hoje? Quantos reais valeria, né? Então, esse termo 50 contos ainda existe nesse artigo, não foi modificado. Apesar de há uma alteração na lei, né, em 2018, mas alguns termos ainda continuam muito antigos. O regime inicial de cumprimento é aberto ou semiaberto, enquanto nesse aqui é aberto, semiaberto ou fechado, esse aqui é aberto ou semiaberto. E não admite extraterritorialidade, ou seja, contravenções cometidas lá fora, né, não são atingidas, né? Não são atingidas pelo direito penal brasileiro. Bom, houve uma reformulação, como eu falei para vocês, houveram algumas mudanças na, na lei de contravenções penais. Entre uma delas foi a história da importunação, que antes era considerado contravenção e hoje passou a ser considerado crime, né? Ok?
Muito bem. Ainda sobre isso, eu quero falar sobre a história da prisão. Olha só, pessoal, a prisão, né? Eu vou falar sobre prisão, por que que eu vou falar sobre prisão? Não, porque a gente vem falando de crimes. E eu quero passar para vocês aqui uma mensagem, deixar que vocês entendam pelo menos um pouco sobre habeas corpus, porque todo mundo precisa. Você pode estar em outro estado, você pode estar em outro país, e você pode, dependendo do estado, né, estado que eu digo em outro país, você pode você mesmo fazer um habeas corpus, sem precisar de advogado, tá? Então, existe a prisão em flagrante, né, que é aquela onde você está sendo perseguido e acabou de cometer um crime. Existe a temporária. Essa temporária são de 5 dias, prorrogar por mais 5 e mais algum tempo, que é aquela. A ideia é de o tempo, né, para que você coloque e faça o inquérito. Ou seja, você prendeu alguém e você tem 5 dias para prorrogar por mais 5 para colher informações, né? Levantar os dados e estabelecer a história do colocar os dados no inquérito, né? Para que seja investigado. Quando esse prazo não é possível, não deu tempo, você pede a chamada prisão preventiva, né? Você tem, por exemplo, a certeza de que aquela pessoa, a quase certeza, né? Ninguém tem certeza depois, antes do processo ocorrer, mas você pede ao juiz, diz, olha, para resguardar a sociedade, né? Para que ele não venha cometer outros crimes, né? Existem muitos indícios de que foi ele que realmente cometeu esse crime. Então, eu estou pedindo a preventiva, que não tem um prazo estipulado, né? Então, ela visa garantir a ordem pública, né? Ela visa, perdão, ela visa garantir a ordem pública, ela visa garantir a ordem econômica, ela busca a convivência, a conveniência da instrução criminal, perdão, ela visa a segurança da aplicação da lei penal. Então, logo depois vai, é, você vai, depois da temporária, você pede a preventiva para resguardar todos esses direitos, tá? Direito da sociedade, direito de preservar, por exemplo, os dados, de que a pessoa não volta a cometer crime, ok? E a prisão domiciliar, né? Que é aquela em que você cumpre aquele tempo em casa, sem poder sair, ou então é, é, declarando, né, as suas ações lá na autoridade judicial, tá? Então, a prisão preventiva, como eu disse, ó, pode ser substituída pela domiciliar, de acordo com a decisão judicial. Quando isso acontece? O agente foi maior de 80 anos, foi extremamente debilitado em razão de doença grave. Sua presença foi imprescindível para cuidar de menores de 6 anos, né, ou com deficiência. For gestante a partir do 7º mês de gravidez, ou essa gravidez for de alto risco. Então, nessas situações, tá, é possível a história da prisão domiciliar, tá? Então, eu vou só guardar um tempo. Eu vi aqui que eu falei muito e não mostrei os vídeos, ou não mostrei os slides, mas vocês voltam, né, e vejam os slides aqui do que eu havia falado. Eu estava falando e estava mostrando o artigo, né, os artigos da- do Código Penal. Mas vocês podem voltar aqui, ó, e darem uma olhada com calma e verem que eu vinha falando, né, está todo aqui no texto, ó. Elementos do crime, típico, fato típico, que eu falei agora há pouco, e antijurídico, qual é a sua relação, a diferença entre crime e delito, ó, vocês estão olhando com calma, e a prisão, né, a prisão em espécies, né, que eu acabei de falar, tá? Mas eu vou dar um tempo, um minuto, só para
que o vídeo ele fica muito grande, né? Então, para isso que isso não aconteça, eu vou dar uma parada, ok?